A graça e a paz de Cristo, amados irmãos. Meu nome é pastor Divino Abel, da Igreja Assembleia de Deus, Shalom, de Vicente Pires, Distrito Federal. E nós estamos aqui neste dia, nesta noite, para estarmos estudando a Palavra de Deus. Nós iniciamos uma série de estudos nas parábolas contadas por Jesus, e já na semana passada nós estivemos estudando a primeira parábola listada, que foi selecionada, que foi a parábola dos dois devedores. E hoje nós vamos estar estudando uma outra parábola que foi ali contada e explicada por Jesus. Nós, ao final dessa série de estudos das parábolas, nós estaremos retomando, ou retornando o estudo dos livros da Bíblia Sagrada. Nós terminamos o estudo dos livros do Antigo Testamento, e iniciaremos, depois, na sequência, os livros do Novo Testamento, começando pelos Evangelhos, e nós achamos interessante nós começarmos a gente fazer esse estudo nas parábolas, porque quando nós formos estudar os Evangelhos, elas serão de grande utilidade. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento, agradecidos ao Senhor, por este dia, por todos os dias, por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele faz todos os dias, nas nossas vidas, e por tudo aquilo que cremos que Ele ainda há de fazer. Amém? As nossas vidas, elas estão nas mãos do Senhor, que pode todas as coisas, o Deus soberano, e Ele tem soberania para fazer todas as coisas. Amém? Vamos orar então nesse momento. Pai, nós somos gratos a Ti, e no nome de Jesus nós queremos demonstrar essa gratidão, Pai. Nós sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é perfeito, Pai, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom. Nós agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Pai, nós oramos agradecidos por tudo, meu Deus, porque nós sabemos que de nada nós somos merecedores. Nós não temos mérito, Senhor, mas é a Tua bondade, meu Deus, é a Tua boa mão que está sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. Pai, nós Te agradecemos por tudo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, nós vamos estar já iniciando, esse estudo de hoje. O tema, as parábolas de Jesus, Então, nós vamos estar aqui. As parábolas de Jesus são reflexões bíblicas para o nosso crescimento espiritual. Glória a Deus por isso, Deus é bom, totalmente bom. Nós vamos estar estudando hoje, queridos, a parábola do devedor incompassivo, ou seja, sem compaixão, Então, nós vamos estar estudando essa parábola hoje. O texto bíblico, nós até vamos projetar aqui o texto bíblico, Ele se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o capítulo de número 18, os versículos de 23 ao 35. Amém? É uma leitura rápida, nós vamos estar fazendo, então você pode acompanhar ouvindo, ou lendo aí na sua Bíblia. Vamos estar lendo o texto bíblico. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia
10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, queridos? Então, esse é o texto bíblico, né? Nós vamos estar dando continuidade ao texto bíblico, nós já lemos aqui. Agora nós vamos estar falando alguma coisa a respeito, né, do contexto em que Jesus conta essa parábola, né? Por que Jesus contou essa parábola, né? Então, nós vamos estar falando alguma coisa a esse respeito. Jesus, quer dizer, ele estava, né, fazendo várias orientações e ensinando acerca de várias questões eclesiásticas, né, situações de quando, né, há algum irmão, né, que peca, né, algum irmão que tem algum problema, né, como conduzir essa situação, né? E Jesus estava ali ensinando, né, a uma multidão a respeito deste assunto, né? Então era um tema bastante importante. Jesus estava ali orientando qual o procedimento, né? O irmão pecou, né? O irmão caiu, qual o procedimento, o que deveria ser feito, né? E Pedro, né? Pedro, o apóstolo Pedro, ele toma ali a palavra, né? E vai perguntar a Jesus, né? Acerca do perdão. Ele vai fazer o seguinte questionamento, né? A Jesus, ele vai perguntar, olha, Jesus, ó Senhor, se alguma pessoa, o irmão pecar, né, contra mim, né, eu devo perdoá-lo até 7 vezes? Essa era a pergunta, o questionamento de Simão Pedro, né? E Jesus vai falar, não apenas 7 vezes deverá perdoar Pedro, mas 70 vezes 7, ou seja, Jesus ampliou, né, essa, assim, de uma forma imensa. E ali, queridos, não era apenas uma questão matemática, né? Não era 70 vezes 7, é 490 vezes, não é isso. Jesus está querendo dizer, né? Olha, você deve perdoar sempre. Você deve perdoar todas as vezes que for necessário. Você deve perdoar infinitamente, essa é a ideia, porque o número 7, ali no hebraico, né, é um número que fala de algo completo, né, da perfeição, né, e os 70 vezes 7 quer dizer, olha, você precisa perdoar sempre, todas as vezes. Era isso que Jesus estava querendo mostrar para Pedro, né?
Pedro ele já sabia que a orientação dos rabinos judeus, né, é que se perdoasse até 3 vezes. Então, essa é a orientação, né, pela tradição. Né, então, a pessoa deveria perdoar até 3 vezes. E quando Pedro chega para Jesus e fala, olha, Senhor, até 7 vezes, ele já deu ali, ampliou essa margem, né? Ele queria, de repente, dizer que Jesus falou assim, olha, Pedro, você está muito bem, né? Os rabinos ensinam que deve se perdoar até 3 vezes, ele está pensando em perdoar 7, né? Mas não foi isso que Cristo falou ali para aquele discípulo, né, queridos? Então, Jesus ampliou, né? Ou seja, a questão do perdão é uma questão essencial na vida cristã. E então esse foi o contexto, né? Então nós vamos, Jesus ele estava já ali saindo ali da região da Galileia, né? E estava se dirigindo para a Judéia, ali na região de Pérea, né? Ali ao leste, né? Do Rio Jordão. E ali ele vai se dirigir a essa região, mas antes disso ele vai contar, né? Ele vai contar essa parábola, né? A parábola do devedor incompassível. Foi o texto que nós lemos, né? Então, vamos ver aqui, né? Jesus contou essa parábola antes de deixar a Galiléia e partir para Pérea, o território da Judéia, tal, que ficava ao leste do Rio Jordão, né? Essa é a localização geográfica de onde Jesus estava. A parábola do credor incompassível, ou seja, sem compaixão, sem piedade, né? Da resposta, né? Serviu de resposta ao questionamento de Pedro acerca do perdão. Sim, nós já falamos, né? Essa parábola, ela aparece num contexto em que Jesus trata da disciplina eclesiástica, né? Especialmente com relação ao tratamento que deve ser dado a um irmão que pecou, que caiu, né? Que tem culpa, né? Jesus está orientando ali. Diante disso, o apóstolo Pedro perguntou a Jesus sobre quantas vezes se deve perdoar a um irmão, né? Culpado, né? A pergunta de Pedro, né? E Jesus vai contar essa parábola para explicar melhor, né? As parábolas que nós já vimos no estudo anterior, né? Eram narrativas, né? Ilustrações que Jesus ali criava ali, sabe, para explicar, né? Algumas verdades, lições, tanto morais como éticas, espirituais e eternas, né? Então Jesus usava ali uma história, né? Algo do cotidiano daquelas pessoas, né? Para explicar essas verdades, né? Com às vezes grande complexidade, mas que ele contava uma história simples e objetiva, né? Para alcançar ali aquilo que ele estava buscando ali com aquelas pessoas. Alguns ficavam confusos, né? Em relação às parábolas e não entendiam muita coisa, mas tinha os outros que entendiam ou buscavam em Jesus a resposta e a explicação. Amém? A alta quantia da dívida que o rei perdoou ilustra a imensurável dívida do pecado que todos os homens possuem diante de Deus, né? Então, ali aquele rei, queridos, que tinha aquele devedor, né? Ele perdoa, né, 10.000 talentos, né? Aquele homem ali não tinha com o que pagar, né? Essa quantia, alguns estudiosos, né, tentam atualizar e diz que seria em torno de 10 milhões de dólares, né? Então, uma quantia assim extremamente grande, né? E aquele homem suplica ali aquele rei, né? Na história dele podia ser um oficial, alguém que era responsável por alguma província, né, do rei. Ele chega ali, né, e diante do rei se humilha ali, pede perdão ali, né, e o rei, sabe, se comove com aquela situação, né, e aquele rei, ele vai e perdoa aquela dívida tão grande, aquela dívida tão assim, um valor, né, que aquele homem jamais conseguiria pagar, né? Mas ele é perdoado, né? O rei perdoa, o rei se compadece dele, né? O rei tem misericórdia dele, né? O rei tem piedade dele e perdoa a dívida. Então, queridos, nós podemos entender também, já antecipando um pouquinho
a respeito ali do entendimento da parábola, né? Deus, ele fez o mesmo conosco. Nós tínhamos uma dívida, né? A dívida do pecado, né? Que era impagável diante de Deus, do Senhor, né? Nós não tínhamos como pagar, né? Então nós seríamos ali, já estávamos condenados, né? Porque nós não tínhamos recurso suficiente para pagar essa dívida. Mas ele nos perdoou em Cristo Jesus. Jesus foi lá e pagou a dívida, né? Totalmente, ele pagou a dívida. E o Pai, o Rei, né? Ele nos perdoou porque ele teve misericórdia, ele teve compaixão de nós, né? Então vamos aqui um pouquinho no que está no texto aqui, né? A mensurável dívida do pecado que todos os homens possuem diante de Deus, são todos, né? Todos os homens são devedores diante de Deus, né? Ninguém seria capaz de pagar tamanha dívida, mas em Cristo Jesus, Deus perdoou todos os nossos pecados, os nossos delitos, a nossa dívida, né? Na cruz, Jesus não apenas pagou o preço pelo pecado de forma geral, mas ele quitou todos os nossos delitos, os nossos débitos, né? Ele eliminou, ele tirou a culpa de cada um dos nossos atos, particular, o perdão de Deus. Ele é completo em Cristo Jesus, amém, queridos? O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, né? O pecado, o sangue de Jesus é o antídoto para o pecado, né? Ele purifica, amém? Glória a Deus. Então vamos aqui na parábola ainda, né? Parábola do devedor, aplicação. Então o pecador perdoado, ele deve sempre agir sobre a base da misericórdia perdoadora. O mínimo que se espera daquele que foi perdoado é que também demonstre perdão. Então, queridos, aquele homem, né, aquele oficial, vamos dizer assim, ele teve o perdão do rei, né, de uma dívida gigantesca, né, de uma dívida descomunal, e ele foi perdoado, né? Naquele período ali, né, histórico, a pessoa, quando tinha uma dívida que ele não conseguia pagar, ele era levado como escravo, né? E muitas vezes a sua família era vendida também como escravo também, os seus bens, tudo que ele tinha, sabe? Ele ficava sem nada, né? E ele e a família eram vendidos ali como escravos, né? Mas aquele rei, aquele senhor perdoou, deixou todo mundo livre, né, queridos? Aquele rei representa, né, o próprio Deus, né? Então, se esperava daquele homem que foi perdoado de uma dívida daquele tamanho, daquela monta, né, que ele tivesse um coração amolecido, um coração perdoador, porque ele foi perdoado, né? Então, da mesma forma também, ele deveria perdoar. E no texto que nós lemos, na parábola que nós lemos, né, nós vimos que não foi isso que aconteceu, né? Ele recebe o perdão daquela dívida, né, fica livre, e depois ele encontra ali um conservo, né, alguém que também lhe devia uma quantia, né? E a quantia era infinitamente menor, queridos. Era 100 denários, né? 100 denários romanos, ou 100 dracmas gregas, né? Era um valor correspondente ali ao quê? A uns 3 meses e meio trabalho de um operário, de um empregado braçal, né? Porque um dia de trabalho, né? Um dia de trabalho de um trabalhador braçal era um denário, né? Um dinheiro. Então, ali, aquela dívida correspondia a uns 3 meses e meio, no máximo, né, de trabalho. E aquele homem, né, encontra ali aquele outro, aquele seu conservo, né, que lhe devia essa quantia, né, e ele cobra, né, e aquele homem olha, pede perdão, né, se ajoelha, né, se humilha, e pede, olha, tem compaixão, né? Espera que eu vou te pagar tudo que eu te devo, né?
Mas ele, queridos, ele não usa de misericórdia. Muito pelo contrário, ele agarra ali pelo pescoço, né? Aquele homem, olha, me paga tudo que você me deve, né? Eu quero receber, né? E ali aquele homem não tinha como pagar, queridos. E ele manda que aquele homem seja preso, né? E ele leva aquele homem lá, né, para a cadeia, né? Para ficar ali até que pague aquela dívida, né? Aí, se compararmos, né, as duas dívidas, né? Uma dívida de 10 mil talentos, uma dívida de 100 denários, é uma coisa assim, né? A proporção é muito, sabe, é muito, a distância é muito grande, são dívidas assim, né, que nem se aproximam, né, a diferença é tão grande, né, e ele foi perdoado, né, pelo rei. Poderia também fazer o mesmo com aquele seu conservo, não, mas ele exige, né, que aquele homem, que aquele conservo lhe pague. E essa história chega aos ouvidos do rei, né? E o rei, o que ele faz? Fala, olha, eu te perdoei aquela dívida. E você, da mesma forma, também não poderia ter perdoado o seu conservo? Servo mau, né? Servo malvado, homem cruel, né? E ali, quer dizer, aquele homem fala que ele foi levado, né? Foi levado preso ali pelos verdugos, né? Pelos atormentadores, pelos torturadores, né? E ia ficar preso até que pagasse o dívida. Ou seja, ele não seria toda a eternidade, né? Ou seja, porque ele não usou de misericórdia com aquele seu devedor, como ele tinha sido perdoado pelo rei. Né, queridos? Então, essa é a grande diferença e a aplicação desta parábola. Nós somos perdoados por Deus, dos nossos pecados, dos nossos delitos, das nossas ofensas. E da mesma forma, nós devemos perdoar o nosso irmão. Nós devemos perdoar aquele que de alguma forma nos ofendeu, né? De alguma forma, né? Nós ficamos, de repente, chateados ou sofremos algum dano, mas nós temos que perdoar. O perdão, ele é algo essencial, inclusive para a salvação, né? Porque um coração que não sabe perdoar é um coração que também nunca sentiu, sabe, o perdão de Deus, né? E isso é muito sério, isso é muito grave, né? E nós devemos perdoar, assim como nós fomos o quê? Perdoados. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Então, o pecador perdoado deve agir sobre a base da misericórdia perdoadora. O mínimo que se espera daquele que foi perdoado é que também demonstre perdão. O exercício do perdão, a prática do perdão. Queridos, nós não precisamos ficar esperando, sabe, um profeta ser enviado para falar, você deve perdoar. Porque eu tenho que sentir no meu coração. Não, já está escrito nas Escrituras Sagradas. Já é mandamento bíblico perdoar, né? Mas eu não senti de perdoar. Não é dessa forma, né? Já a palavra de Deus já nos orienta, sabe? Já nos diz que nós devemos perdoar. Amém? Na verdade, um coração que não perdoa também é um coração não perdoado. Olha, isso é muito sério, sabe? É muito sério essa questão. Por isso, nesse ponto, deve haver muito, sabe, queridos? Muito cuidado, né? Porque quando nós fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus, o nosso coração é grato, agradecido, quebrantado, sabe? Também para perdoar a falha de outro irmão, de outra pessoa. Perdão é coisa fácil? Não, queridos, eu não estou dizendo isso. Mas é uma necessidade. Muitas pessoas estão adoecidas por não perdoar. E muitas pessoas adoecidas por não perdoar, muitas vezes estão também adoecendo outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Amém.
Jesus em breve voltará. E nós devemos, amados, todos os dias das nossas vidas, devemos viver, né, como se fosse hoje a volta de Cristo. Fosse hoje, né, que a trombeta soaria. Fosse hoje, né, o dia que nós estaremos ali, sabe, para sempre com o Senhor. Amém? Eu gostaria de orar por você, gostaria de orar pela sua família, gostaria de orar para você que tem dificuldade em perdoar, que tem muito ressentimento no seu coração, tem muita mágoa no seu coração, tem muita tristeza no seu coração. Sabe, Jesus quer mudar essa situação, essa história. O Senhor quer, sabe, lavar os nossos corações, purificar os nossos corações. Ele quer derramar o bálsamo sobre os nossos corações, sabe, o óleo da alegria sobre os nossos corações. E Jesus pode fazer isso, né? Coração petrificado, coração endurecido, sabe, impede as bênçãos do Senhor, sabe? Impede o agir de Deus, mas que os nossos corações, amados, sejam corações quebrantados, compungidos, corações, sabe, tratáveis na presença do Senhor. E eu sei que é muito ruim, sabe, se guardar, né, no coração ira, sabe, ódio. Martin Luther King tem uma frase muito interessante que diz mais ou menos assim: eu decidi perdoar, decidi amar. O ódio é um fardo muito grande, muito pesado para se carregar. Amém? Vamos orar então. Pai, eu quero orar a Ti, Pai. Eu oro no nome de Jesus. Pessoas, Pai, que estão nos ouvindo nesse momento, vendo esse vídeo. Pai, tem pessoas que estão com o coração triste, Pai, com o coração cheio de mágoa, de ressentimento, de tristeza. Senhor, Tu és poderoso para arrancar, meu Deus, do coração, para transformar este coração. Senhor, eu oro nesse sentido, que cada um, Pai, sinta a necessidade de liberar perdão. Pai, de colocar, meu Deus, seus corações na Tua presença, mesmo aquele que tenha dificuldade, fala, Senhor, eu preciso e eu quero perdoar. Pai, eu sei que o Senhor pode fazer e mudar essa história. E eu oro, Pai, já agradecido, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Queridos, tenham uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.